Desculpa, eu não entendi. Você poderia repetir? Você já fez o curso antes? Eu fiz curso de inglês já, mas eu só fiquei no nível básico, não cheguei a evoluir, não passei para o intermediário. Entendi. Eu não terminei. E qual que é o seu objetivo com o inglês hoje? Ah, é melhorar profissionalmente, falar, viajar mais, essas coisas assim. Entendi. E você gosta de inglês? Não é a Fala a minha verdade. língua, não, não é a minha língua preferida, mas é uma coisa que eu preciso. Ok. E você utiliza inglês no seu dia a dia, hoje, assim? É, no trabalho, eu trabalho em um laboratório, né? E nesse laboratório, a maioria dos equipamentos é em inglês, Não entendi. né? E como você faz Então, para entender? eu deduzo. Ok, muito bem. Outra pergunta que eu tenho. Você acha que inglês é importante? Sim, sem dúvida. Né? Para tudo. Muito Vida bem, pessoal, profissional, tudo. muito bem. Agora eu queria saber como foi a preparação da aula. Você entendeu certinho como faz a preparação? Entendi, não tive problema. Essa primeira e a segunda aula, eu não achei muito complicado. Achei, por enquanto, normal, porque aí eu lembrei do que eu já tinha feito, né? Entendi. E como você fez a preparação? Fala para mim o passo a passo. Você recebeu o e-mail? Qual foi a primeira coisa que você fez? Eu recebi um e-mail, eu não imprimi a apostila, mas eu recebi o e-mail, ouvi o áudio, depois eu li o material e dei uma olhada também no homework. Isso, muito bem. Então, sempre que você receber o e-mail, se você puder, imprime o material, né, para você acompanhar melhor, assim. Aí você vai ouvir o áudio acompanhando no material. Logo em seguida você vai ouvir novamente e tentar repetir, pausando e tentando repetir tudo que eu falar, as frases, as palavras, né? E depois você vai fazer a leitura na íntegra do material. Na verdade, a preparação é só essa. Gira em torno de meia hora, mais ou menos, em cada aula. Então, você vai levar uma hora, que são duas aulas, né? Aí depois você vai vir para a aula, na segunda, e só depois da aula você vai fazer o homework. No finalzinho da aula eu vou explicar para você como é feito o homework, ok? Tá bom, obrigado. Muito bem. Vamos lá então. Vamos começar. E aí, tá ansioso? Bastante, tô um pouco nervoso. É que para falar eu travo um pouco. Entendi. Mas não fica. Então, as nossas aulas sempre têm um objetivo, né? Então, o objetivo da nossa primeira aula é aprender a cumprimentar e despedir, aprender a se apresentar e apresentar alguém, aprender a perguntar o nome de alguém, ok? Ok, Então, primeiro a gente vai fazer a leitura. Então, eu leio e você repete logo depois de mim, ok? So, I will read and you repeat after me, ok? ok. Good morning. Good morning, Good morning quer dizer bom dia. Good afternoon. good afternoon, Boa tarde. Good evening. good evening, Good evening é boa noite. Então, quando a gente chega num local ou numa festa, né, a gente diz good evening, se for no período da noite. A partir das 6 da tarde, assim, a gente já pode utilizar good evening. Então, good evening não é só um boa noite. Ele remete a saudações, né? Então, quando você chega no local, ok? ok. Próximo. What's your name, please? What's your name, please? Isso. What's your name, please? Qual é o seu nome, por favor? Middle name. Middle name, Middle name, nome do meio. Last name. last name. Last name é o último nome. Então você pega essa estrutura da pergunta, What's your name, please? Daí você muda. What's your middle name, please? What's your last name, please? Ou seja, a gente chama isso de chunk, né? Que é um item lexical. A gente utiliza essa estrutura semi-pronta da frase e muda um elemento ou outro e transforma em outra frase, né? A gente vai usar isso muito no nosso curso, ok? Ok. Próximo. My name is. My name is. Meu nome é. What about yours?
What about yours? Isso. What about yours seria, e o seu? Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you, prazer em conhecê-lo. Para responder isso seria, nice to meet you too. Nice to meet you too. Prazer em conhecê-lo também. How are you? How are you? How are you? Como vai, né? Como você está? I'm fine, and you? I'm fine, and you? Eu estou bem, e você? Então, na verdade, assim, os alunos estão muito condicionados a responder dessa forma. I'm fine, and you? Né? Mas não necessariamente você precisa responder que você está fine, né? Que você está bem. Às vezes você não está tão bem naquele dia. Aí você pode dizer, I'm okay, and you? I'm okay, and you? Muito bem. Então, I'm okay, and you, no nível aí de bem-estar, seria um pouquinho abaixo do fine. More or less, and you? More or less, and you? Mais ou menos, e você? Né? Então, no nível é o mais baixo, mais ou menos. Só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala que está mais ou menos, porque dependendo da pessoa, ela vai perguntar por quê? Why? Né? What is happening to you? Né? O que está acontecendo? Então, se você não estiver tão bem assim, é mais fácil você falar I'm okay, né, do que falar um more or less. Né? How's it going? How's it going? How's it going? Como vão as coisas? Agora, para responder essa pergunta, poderia ser Great, couldn't be better, and you? Great, couldn't be better, and you? Muito bem. Você poderia responder só great, tipo ótimo. Agora, se você estiver muito bem mesmo, great, couldn't be better, and you? Então, ótimo, não poderia estar melhor, ou não poderia ser melhor, e você? Né? Agora, quando tiver tudo normal, você pode dizer not bad, and you? Not bad, and you? Mais ou menos, e você? Então, not bad, ele soa como um nada mal. E você? Né? É diferente do mais ou menos de cima, que é more or less and you. Esse more or less é bem para baixo mesmo. Né? Agora, not bad and you já é um pouquinho melhor. Tipo, nada mal, né? Ou mais ou menos no sentido de nada mal. E você? Vamos para o próximo. Good night. Good night. Good night a gente utiliza para despedidas, é uma boa noite para despedidas. Então, às vezes você vai dormir, daí você fala good night. Ou quando você está indo embora de uma festa, good night. Ou você está trabalhando e trabalhou até 8, 9 da noite. Aí você não vai falar good evening, vai falar good night, porque você está indo embora. Então ele remete a despedidas. Goodbye, Goodbye. bye 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 bye. e só bye. Bye. Então, o goodbye, ele é bem formal, né? Ele é quase um adeus, né? Bye bye já é mais informal. O bye é o mais convencional. Então, dependendo do seu grau de intimidade que você tem para com a pessoa, você pode utilizar ou um ou outro, né? Ah, tipo assim, é normal, é meu colega de trabalho, bye. Agora, se for um grau de intimidade bem próximo, né? Bye bye. Ou se for entre jovens conversando, agora quando você não conhece muito bem, ou quando é uma pessoa de idade, né? Uma pessoa idosa, você pode utilizar o goodbye. Né? So long. So long. Até mais. See you later. See you later. Até logo. Deixa eu te mostrar um negocinho. Uma dica. Nessa expressão aqui, ó. See you later. Esse T, a gente não falou see you later, né? Então, o T, sempre que ele estiver entre vogais, ele vira um R no inglês americano. Aqui a gente vai ver um pouquinho do inglês americano e do inglês britânico, mas o que predomina mesmo é o inglês americano. É o inglês mais utilizado no mundo inteiro, né? Então, sempre que tiver um T entre vogais, ele vai virar um R. Então, vai virar later. Later. Can you repeat? Later. Isso. Agora, se fosse dois T's,
Por exemplo, no caso de margarina, manteiga, né? Butter, mesma coisa. Butter. Butter. Isso. É o mesmo som. Voltando. Have a nice day. Have a nice day. Tenha um bom dia. Olha lá. O have a nice day também pode ser considerado um chunk, né? Que a gente pode utilizar. Have a nice weekend. Have a nice holiday. Have a nice Monday. Have a nice Tuesday. Com os dias da semana. Né? Então, tenha um bom dia. Tenha um bom final de semana. Tenha um bom feriado. Então, você pode repetir para mim? Have a nice weekend. Have a nice weekend. Have a nice holiday. Have a nice holiday. Muito bem. Dá para responder isso? You too. You too. You too. Você para você também, ou você também. É bem informal. Agora, se você quiser soar um pouquinho mais formal, você pode dizer same to you. Same to you. Seria para você também, mas no sentido de igualmente, né, que a gente diz. Agora só você in English, please. Pode Good fazer morning. toda a leitura. Isso. Good afternoon. Good evening. What's your name, please? Middle name, please. Last name. My name is. What about yours? Nice to meet you. Nice to meet you too. How are you? I'm fine, and you? I'm okay, and you? More or less, and you? How's it, how's it going? Falei errado, né? Não, tá certinho. O inglês, É. você vai notar, no inglês americano, você vai notar que as palavras, quando você está falando uma frase, soa como se fosse uma música, né? Então, olha, quando terminou com esse S, depois logo em seguida já vem uma vogal, fica tudo junto. Então fica how's it going? Mais para frente, quando você for falar uma frase e não soar como se fosse uma música, pode ter certeza que vai ter um elemento ali errado, uma palavrinha, uma preposição, né? O inglês é uma língua muito sonora. Então, de novo, ó, how's it going? How's it going? Perfeito. Great. Could be better. And you? Só uma coisinha. O e o U juntos, ele fica com som de U. Couldn't. 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 Couldn't be better. Great. Couldn't be better. And you? Yes. Not bad. And you? Good night. Goodbye. Bye bye. Bye. So long. See you later. Só um minutinho. Have a nice. Duas dicas. Dois Os juntos também fica com som de U. Então, olha, o O e o U predomina o U. Então, ó, couldn't be better. O O e o O fica com som de U. Good night. Goodbye. O O sozinho é som de O mesmo, né? So long. Agora, dois Es juntos viram um I. Então, see you. See you, né? See you later. Later. See you later. Yes. Have a nice day. Have a nice weekend. Have a nice holiday. You too. Some to you. Isso. Só uma Same. coisinha. Eu vou ensinar uma coisinha agora para você, que às vezes pode te ajudar um pouquinho na sua pronúncia. Que geralmente os professores ensinam na primeira aula, que são as vogais. Quais que são as vogais mesmo em português? You. A, E, I, O. Em inglês, o som do A é A, o som do E é I, o som do I é I, o som do O é O, e o som do U é U. E fica A, E, I, O, U. Can you repeat? Pode repetir? A-E-I-O-U. Muito bem. Então, olha, quando a gente diz ali, ó, diz ali, see you later, o A ficou com som de E, porque o A tem um som de E. See you later, né? Aos pouquinhos a gente vai pegando todos esses detalhes. Eu falei que pode ser que te ajude um pouco
aprender o som das vogais, logo a gente vai ver as consoantes também, porque funciona em alguns casos esses sons. Em outros casos não se lê exatamente do jeito que está aí. Mas a gente vai ver o porquê depois e tal. É que é difícil, né? A gente está acostumado com o português, a Sim, gente vai ler como a gente lê, né? também. Literalmente, né? Normal. Então, só mais uma vez, como que é bom dia, Good morning, boa tarde, good afternoon, boa noite quando a gente chega. good evening. Qual é o seu nome, por favor? What's your name, please? Nome do meio. Middle name, Último nome. last name. Meu nome é. My name is. E o seu? What about yours? Isso. Esse what about yours, gramaticalmente, é o jeito mais correto de você perguntar e o seu. Porém, na fala, às vezes você não vai ouvir dessa forma. Às vezes, tipo um americano, por exemplo, né? Ele possivelmente vai dizer assim, and yours, and yours. Os americanos são muito diretos, né? Então, esse what about yours, gramaticalmente seria o mais correto. Mas provavelmente você pode ouvir and yours. Na fala está correto, mas na gramática não está, ok? Porque a gente não pode começar uma pergunta com and, né? Pode continuar. Nice to meet you. Nice to meet you too. How are you? I'm fine, and you? I'm okay, and you? More or less, and you? How's it going? Yes. Great. Could be better, and you? Not bad, and you? Goodbye. Desculpa, falei good night. Goodbye. Bye bye. Bye. So long. See you later. Have a nice day. Have a nice weekend. Have a nice holiday. You too. Same to you. Muito bem, very good. Vamos continuar então. Agora, quando a gente estiver fazendo a aula, não precisa deixar seu material aberto, tá? Você pode olhar Tá. só a minha tela, senão pode te confundir. Uhum. Depois aberta, às vezes, sei lá, pode ficar só olhando a minha tela aqui. Você está vendo o meu Word? Tô. Ok. Então agora, a gente vai relembrar. Como que a gente fala bom dia mesmo? Good morning. Isso. Sem olhar, tá? Tá. Good morning. Deixa eu só colocar em amarelinho para não confundir. Boa tarde. Good afternoon. Good afternoon. Bem. Qualquer dúvida você me pergunta. Boa noite quando a gente chega. Good evening. Good evening. Bem. A partir das 6 da tarde, você já pode começar a dar good evening. Okay. Qual é o seu nome, por favor? What's your name, please? What's your name, please? Como a gente fala nome do meio? Middle name. Middle name. E o último nome? Last name. Parece meio bobo isso, mas essas palavras, tipo nome do meio, último nome, deixa eu colocar em inglês aqui, que fica mudando aqui. Eles usam muito, né? Na verdade, sim, o seu último nome é o seu nome mais importante, né? Tipo, se um americano perguntar para você, what's your name, please? Às vezes ele quer saber do seu último nome, que é o seu nome da família, o seu nome mais importante. Aí geralmente você diz o último nome e depois o primeiro nome. No seu passaporte vai estar assim. Né? Então o último nome e o primeiro nome são os mais importantes. O nome do meio é relativo. Né? No meu caso aqui são 4 nomes. Tipo, o último nome não é meu sobrenome, então não é o nome de família. Né? Mas qual que seria o sobrenome? Barbosa. Então seria Barbosa. Uhum. Porque depois de Barbosa viria o quê? Júnior. Júnior. Ok. Então você falaria Barbosa e o seu primeiro nome. Então, Barbosa Maurício. Isso, exatamente.
Provavelmente é assim que sairia no seu passaporte. Ok. Ok? Meu nome é. My name is. E o seu? Essa eu não lembro. Ok. Você lembra de uma maneira bem simples de falar e o seu? Que um americano falaria na fala dele? É, and you. And yours. You. Yours. É. And yours. Né? Ou, o jeito gramaticalmente correto seria What about yours? What, what about yours? Yes. Okay. Prazer em conhecê-lo. Nice to meet you. Yes. Muito bem. Agora eu quero falar assim. Prazer em conhecê-lo também. Estou respondendo. Nice to meet you too. Muito bem. Próximo. Como vai? Como você está? How are you? Ok. A primeira resposta. Estou bem. E você? I'm fine and you? I'm fine. And you? Olha ali. O and you no final da frase não tem problema. O problema é começar com and you. Né? Uhum. You e o seu and yours, né? Agora, se você não estivesse fine, né, tão bem assim, como você poderia falar? I'm okay and you? Isso. I'm okay. And you? Quando você está mais ou menos? More or less. More And or you? less. And you? Tudo bem. Deixa eu colocar em amarelinho aqui, senão me confundo. E como que a gente diz? Como vão as coisas? Esse também não vamos lembrar. Começa com É, house. o house eu lembrava. How's it? É, How's it não sei. going? Going. Yes. Ok. How's it going? How's it going? Isso. E aí a pessoa fala assim, ótimo, Great. great. Não poderia ser melhor. Essa é um pouquinho mais difícil. É, eu não vou lembrar. Couldn't be better. Olha lá, Couldn't be. isso. Couldn't, com som de U. Couldn't be. Couldn't. Olha lá, os Couldn't be dois better. letrinhos juntos virou um R. Better. Né? E você? And you? And you? Mais ou menos. E você? É, agora não é more or less, né? É, A eu não pessoa está um lembro. pouquinho melhor que o more or less. Ela queria falar mais ou menos assim, ó. Nada I'm mal. okay. E você? Not a bad. Not a bad. No, not Not, a bad. not bad. Saiu nada. Not bad. And you? Not bad. And you? Você percebeu que sempre a pessoa pergunta, né? E você? E você? Né? Então, quando eu cumprimentar vocês, né? Na próxima, não sei se na próxima aula já começa uma outra aluna junto, eu sempre pergunto, how are you? Né? Então, geralmente quando a gente pergunta how are you, a pessoa responde e também pergunta da outra, né? I'm fine, and you? Or I'm okay, and you? É bem comum. Como a Ok. gente diz boa noite quando a gente está indo embora, né? Em despedidas. Good night. Good night. Yes. Muito bem. E tchau, adeus. Eu quero da maneira Goodbye. formal até a mais informal. Goodbye. Bye bye. E bye. Isso, muito bem. Bye bye. Isso. Bye. E até mais. So long. Não. So long é até logo. É, Não tá certo. até? Ah, So long. então até logo eu não lembro. É bem parecido. É,
Seria como se fosse, tipo, te vejo mais tarde, te vejo depois. See you. See you later. See you later. Later quer dizer mais tarde, depois, né? Então vejo você mais tarde. Ou até logo. See you later. Tenha um bom dia. Have a nice day. Have a nice day. Agora, tenha um bom final de semana. Have a nice weekend. Have a nice weekend. Tenha um bom feriado. Have a nice holiday. Tudo bem. A gente aproveitou muito esse have a nice, né? Você também. Ou para você também. You too? You too. No. Sim mesmo. You too? You too. Ou same to you. Same to you. Tanto faz. You too ou same to you. You too é mais informal e same to you é um pouquinho mais formal. Bem, congratulations. Thank you. You're welcome. Agora vamos para a próxima parte. Tem alguma dúvida até então? Não, eu vou esquecer algumas coisas, mas não tenho dúvida não. Sem problemas, é assim mesmo. Mas a gente vai retomando bastante a matéria e você vai lembrando. Tem um exercício de casa também, então você vai ter muito contato. Ok. Próximo. De novo, eu vou ler e você repete depois de mim, ok? Ok. What's her name? What's her name? Qual é o nome dela? Her name is. Her name is. O nome dela é. What's his name? What's his name? Qual é o nome dele? His name is. His name is. O nome dele é. Excuse me. Excuse me. Com licença. Sorry. Sorry. Desculpe, não entendi. Can you repeat, please? Can you repeat, please? Você pode repetir, por favor? How can I say in English? How can I say in English? Como eu digo em inglês? It's. It's. É. Sorry, I didn't understand. Sorry, I didn't understand. Desculpe, eu não entendi. Now I got you. Now I got you. Agora eu te entendi. Thanks. Thanks. Obrigado. Thanks a lot. Thanks a lot. Muito obrigado. You are welcome. You are welcome. De nada. Ou not at all. Not at all. De nada também. Então, como a gente diz qual é o nome dela? What's her name? Isso. O nome dela é. Her name is. Isso. Qual é o nome dele? What's his name? Isso. O nome dele é. His name is. Com licença. Excuse me. Muito bem. Aí quando a pessoa disse alguma coisa, né? E você não entendeu, você quer perguntar assim, desculpe, né? Quer dizer assim, desculpe, não entendi. Ou você quiser falar assim, por exemplo, o quê? Né? É muito comum a gente perguntar assim em português, né? O quê? Esse o quê nunca pode ser o what, tá? Que o what seria o quê? Só que se você virar para a pessoa falar what, soa bem indelicado, soa bem mal educado, né? Então, sempre que você não entender alguma coisa, você nunca fala what. Só se você quiser soar dessa maneira, né? Você tem que dizer sorry nessa entonação de pergunta, né? Que a pessoa já vai entender. Ah, ele não entendeu. Na hora ela já repete a palavra para você, vai explicar o que você não entendeu, ok? Ok. Então, como seria desculpe, não entendi? Sorry. Isso. Você pode repetir, por favor? Can you repeat, please? Isso. Agora você vai perguntar assim, como eu digo celular em inglês? How can I say cellular in English? Isso. Então, numa aula, né, a gente só está falando em inglês, e você não sabe uma palavra, você pode perguntar. Tipo, how can I say copo in English? How can I say celular in English?
Daí o professor, né, ou para quem você estiver perguntando, vai responder it's. Pode repetir? It's. It. Desculpa, que eu tinha que você falando. É assim mesmo. It's cell phone. It. It's glass. Né? É celular. É copo. Desculpe, eu não entendi. Sorry, I didn't understand. Isso. Esse é um outro jeito de você falar que não entendeu. Né? Com todas as letras mesmo. Né? Tipo, sorry, I didn't understand. Mas se você dissesse, dizer, tipo, sorry, com essa entonação, a pessoa já entende que você não entendeu. Agora eu te entendi. Now I got you. Now I got you. Now I got you. Isso, é um som um mais aberto, né? Obrigado. Thanks. Isso. Muito obrigado. Thanks a lot. De nada. You are welcome. Isso. Esse you are welcome é uma expressão, né? Então, se a gente for traduzir ao pé da letra, fica você é bem-vindo, né? Então, quando a gente trabalha com expressões, não dá para traduzir. A expressão é completa, né? Igual eu disse no início da aula, que são os chunks, né? O que é um chunk? Um chunk pode ser fixo, que é no caso de you are welcome, que é uma frase pronta, não dá para mudar nada. Então, you are welcome quer dizer de nada. Então, se você for traduzir ao pé da letra, vai ficar sem sentido. Então, quando a gente trabalha com expressões, a gente nunca traduz. Isso quer dizer isso e ponto final. Ok? Okay. Agora, o not at all é um de nada no inglês britânico. Né? Not at all não é tão usado hoje em dia. Né? Na verdade, ele é mais utilizado por pessoas mais idosas ou no inglês da Inglaterra. Ok? Okay. Muito bem. Então, agora, a dinâmica vai ser a mesma. A gente vai fazer juntos essas frases aqui. Deixa eu apagar aqui. Palinha. Vamos para a próxima. Então, como que a gente pergunta assim? Qual é o nome dela? Pode tentar What? fazer tudo. O que você não, a palavra que você não lembrar, você me pergunta, mas não olha. Tá. What is her name? Isso. Você pode falar what is, do jeito que você disse, separadinho, ou pode ser What? contraído. What's her Her name? name. Okay. What's her name? Agora eu vou responder. O nome dela é. Her name is. Her name is. Muito bem. Qual é o nome dele? What's his name? Muito bem. What's his name? Certo. Com a mesma estrutura. A gente só mudou aqui. Her is. O nome dele é. His name is. His name is. Agora eu entrei na sala, né? Tipo, eu quero pedir licença. Com licença. Excuse me. Excuse me. Bem. Daí o professor disse algo, ou alguém me disse algo que eu não entendi. Eu vou falar assim, desculpe, não entendi, usando uma palavra só. Sorry. Sorry. Tudo bem. Com com essa entonação. Você pode repetir, por favor? Can you repeat, please? Tudo bem. Can you repeat, please? Uma vírgula aqui. Please. Você pode usar os dois. Né? Por exemplo, a pessoa disse alguma coisa e você não entendeu. Então você fala, sorry, can you repeat, please? Né? Como eu digo em inglês, How can I say in English? how can I say? Aí você coloca a palavrinha lá. In English. Aí a gente vai responder. É, It's. it's.
A gente vai ver logo logo o verbo to be, que é o verbo ser e estar. Então, sempre quando a gente for falar ser ou estar, vai ser o verbo to be. O verbo to be é conjugado de três maneiras, né? Am, is e are. Então, quando você vê essas três palavrinhas, am, is ou are, quer dizer o verbo to be, né? A gente está falando do verbo to be, ser ou estar, né? Então, quando eu falo vem do verbo ser, né? Só que por que eu estou falando it? Eu não estou só falando is. Eu não poderia falar assim. Por exemplo, se você pergunta para mim, how can I say celular in English? Eu não poderia falar assim, is cell phone. Por que eu tenho que falar it is ou it's cell phone? Você saberia me dizer? Porque é um objeto, é uma coisa que não é alguém, Não. não é. É uma regra que serve tanto para o verbo to be como para qualquer outro verbo em inglês. Todo verbo em inglês, ele nunca vem sozinho. Ele nunca aparece sozinho. Ele sempre aparece com um pronome pessoal. O que são os pronomes pessoais? Eu, você, ele, ela, nós, vocês, eles e elas, né? No caso, eu estou falando assim, ele é, ou ela é, que é o it, que é ele ou ela para o objeto ou animal. Então, na verdade, a gente coloca o it por conta dessa regra gramatical, né? Que o verbo não pode vir sozinho. Porém, na tradução, a gente não traduz o it. A gente só traduz o verbo, ok? O Entendi. verbo em inglês só vem sozinho quando a gente está fazendo um comando. Tipo, acenda a luz, né? Turn on the lights. Desliga a TV. Turn off the computer. Turn off the TV. Né? Tipo, sente. Sit. Ou seja, o verbo só vem sozinho quando for um comando, algo para ser feito naquela hora. Tipo, sente, desliga a TV, né? Desliga o computador. Agora, quando não for isso, o verbo nunca vem sozinho, ele vem sempre junto com o pronome. Depois a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nisso. Então, it's. E, Agora eu quero falar assim, desculpe, eu não entendi. De uma outra maneira, sem ser sorry. sorry, I didn't understand. Sorry, I didn't understand. Agora uma expressão. Agora te entendi. Eu lembro do now, mas eu não lembro do. Agora eu entendi. Eu Normal. entendi. Now I got you. Now I got you. Got you. Como a gente diz obrigado? Thank you, thank. Isso, thank you, thanks, né? Tanto faz. Thank you é um pouquinho mais formal, thanks é um pouquinho mais informal, mas os dois estão corretos. Muito obrigado. Thanks a lot. Thanks a lot. Pode ser thank you very much. Também. Thank you very much. Tanto faz. Thanks a lot, um pouquinho mais informal. E thank you very much, um pouquinho mais formal. Agora eu quero falar de nada no jeito americano, que é o jeito mais usado. You are welcome. You are welcome. Tudo bem. Como a gente diz de nada no jeito britânico? Não lembro. Not at all. Not at all. Not at all. Só que lembre que aquela regrinha quando o T está entre vogais, ele vira um R? Então, ó, not at all. Not at all. Mais ou menos assim. Not. Not at all. Entendi. Tudo bem. Perguntas? Por enquanto nenhuma. Ok. Tudo bem. Já fizemos praticamente tudo da primeira aula.
Então agora eu vou mostrar para você. Não ficou nenhuma dúvida por enquanto? Tranquilo? Ah, eu acho que vai acabar surgindo Sim. no percurso, mas hoje está tranquilo. Tá. Então, primeiro, né, antes da nossa aula, você ouviu a aula, você imprimiu o material, e você ouviu, depois você fez a leitura e entrou para a aula, né? Agora, logo Uhum. depois da aula, você vai fazer a tarefa. Como é feita a tarefa? Eu vou entrar aqui e vou mostrar para você. Então, nessa primeira tarefa, nesse primeiro exercício, você vai fazer exatamente como a gente fez aqui. Né? Você vai traduzir, ó, translate the sentence into English. Traduz as frases para o inglês. E são as frases que nós fizemos aqui, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Parece bobinho, né? Mas assim, Uhum. esse momento é o momento de você escrever. Né? As frases podem ser bobas, você pode lembrar, tá na sua cabeça, mas agora você vai treinar a escrita. E até então, quando você se preparou para a aula, você treinou o seu listening, o seu ouvido. Você, na hora da aula, você aprendeu outras coisas, ali algumas dicas, e praticou a pronúncia. Agora em casa, você vai praticar, vai relembrar tudo e vai praticar a escrita, né? Então tenta responder tudo, passar tudo para o inglês sem olhar a apostila, né? Faz tudo. Ah, tipo, mas eu não consigo lembrar. Ótimo, não poderia ser melhor. Não tem problema. Pula essa daí e vai para a próxima. Faz tudo. Daí quando você terminar o exercício, daí você volta e tenta lembrar essa. Ah, não lembrei ainda, Titi. Não tem problema. Vai para o segundo. Translate the sentence into English, que é a mesma atividade, são as segundas frases, da segunda parte da aula. Aí você vai passar para o inglês. Aí depois, no final, você volta e dá uma olhadinha nas que você não lembrava. Se realmente você não lembrou, não tem problema. Você pega e deixa sem fazer. Aí você vai corrigir. Como é feita a correção? A correção não é simplesmente você verificar ali a resposta e olhar a sua, se tiver alguma coisa errada, apagar e colocar a certa. Não. É feito assim, mais ou menos. Olha. Então, vamos lá. Eu escrevi ali no bom dia. Na minha resposta, eu coloquei assim: bom dia, eu coloquei good afternoon. Beleza. Aí eu vou corrigir. Respondi tudo, eu vou corrigir o bom dia. Bom dia. Good morning. Nossa, good morning. Nossa, eu tinha certeza que bom dia era good afternoon. Né? Ou seja, se na hora da correção você olhou e não entendeu por que você errou, né? Aí você não vai simplesmente apagar a sua resposta e colocar a correta. Você vai fazer um xizinho. Faz um xizinho do lado e no começo da nossa próxima aula, que é na próxima segunda, você vai me perguntar, teacher, eu fui fazer ali, ó, essa daqui, good morning, bom dia, eu coloquei good afternoon. E era good morning, mas eu tenho certeza que é good afternoon, né? Por quê? Daí eu vou te explicar. Né? Agora, se você, por exemplo, colocou lá good afternoon, chegou para corrigir. Ah, good morning, bom dia, good morning. Nossa, lógico, bom dia, good morning. Ou seja, você lembrou, entendeu por que você errou, aí sim, você apaga a sua resposta e corrige. Isso você vai fazer para tudo. Então tenta fazer todas, as que você não conseguir você pula e vai até o final. Terminou? Volta lá no início e dá uma olhadinha nas que você não fez. Ah, realmente eu não consigo me lembrar dessas. Não tem problema. Ou se consegue lembrar parte, faz só a parte que você lembra. E depois no final você vai corrigir. Ok? Ok. E eu preciso te enviar depois? Não, só Não, a não gente precisa corrige enviar. na próxima. Me enviar. Você só vai anotar as que você não entendeu e depois você vai me perguntar. Tá bom. Ok? Agora eu vou te dar 2 minutinhos para você beber uma água ir no banheiro e a gente vai começar a segunda aula. Ok. Ok? Não precisa sair Ok. não, só vou fechar aqui um pouquinho. Tá. See you. Eu tô bom, né?
Hello, Maurício. Olá. E aí, o que achou da primeira aula? Fácil, difícil, mais ou menos? Não, essa primeira aula eu não achei muito complicada. Na verdade, só algumas coisas que eu não lembro, mas não foi muito difícil, não. Deu pra entender. Agora vamos ver a segunda. A segunda eu acho que eu vou ter um pouco mais de dificuldade. As primeiras aulas são um pouquinho mais tranquilas, né? Mas mesmo sendo tranquilas, é bom a gente nunca pular nenhum passo, né? Por mais que a gente fale, eu lembro disso. Mas faz assim, sempre faça a preparação, venha para a aula, né? Uhum. Se você não, algum dia tiver que faltar, assista a aula gravada depois, faça o É, exercício, corrija, anota as dúvidas, porque esse curso básico são só 30 aulas. E o curso básico ele é a base mesmo, é a base de tudo. Então, depois no curso intermediário, a gente vai construir coisas em cima dessa base. Né? Então, no curso básico, vai ter muita gramática, né, muitas palavras, muitas expressões. Então, no começo vai ser tranquilo, mas é bom estar sempre fazendo tudo para ficar uma base bem forte, né, para depois a gente construir tudo que a gente quiser em cima. Né? entendi. É como eu falei pra você, eu chamo de senhor, né? Pra você, eu trabalho à noite, né? Então eu vou acabar perdendo algumas aulas. Geralmente é uma sim, uma não que eu venho, mas eu assisto depois as gravadas. Isso, isso, sem problema. Sempre que você tiver que faltar, é bom que você venha para participar, porque nunca é a mesma coisa. Mas quando você Sim, faltar, não tem problema. No outro dia você já vai receber o link do vídeo, daí você assiste, faz a sua tarefa e manda suas dúvidas por e-mail, se caso tiver alguma. Ok? tá ótimo. Então, nessa aula 2, o objetivo dessa aula, a gente vai falar um pouquinho do verbo to be, a gente vai aprender a utilizar o famoso verbo to be, aprender a utilizar o auxiliar do, e a gente vai falar sobre nomes de ocupações. Então, o verbo to be, você chegou a ver o verbo to be na escola, assim, lembra um pouco? Sim, na escola. Então, o verbo to be, igual eu disse na primeira aula, quer dizer ser e estar. Ou seja, a gente utiliza muito, né? A gente sempre está falando assim, ah, eu estou feliz, ou eu estou triste, ou ela está doente, ou ela é bonita, ele é feio, né? É difícil. Ou seja, é um verbo que a gente utiliza muito, tanto sozinho ali, quanto também com outro verbo, né? Tipo, ele está andando, nós estamos preocupados, né? É muito utilizado também em composto. Então, por isso que nas escolas bate tanto em cima desse verbo to be. E depois o auxiliar do. A gente vai logo falar sobre ele. Então, primeiro, a gente vai fazer a leitura. Vamos lá, então. To be. To be, Então, to be quer dizer ser e estar. I am, I am, eu sou, eu estou. I'm not, I'm not, eu não sou, eu não estou. Am I? and I, Isso, and I. isso. Lembra que o I tem som de I, né? Uhum. Então, quando a gente lê essa pergunta, fica am I? And I, Isso, com M mesmo. Am I? and I. Isso. Eu sou, eu estou. Então, o verbo to be, além dele ser um verbo que a gente utiliza muito por conta do significado dele, né? Ele também é muito simples, né? Olha, para uma frase afirmativa, I am happy, né? I am not happy. Eu sou feliz, eu não sou feliz, eu não estou feliz. E para perguntar, eu sou feliz? Eu estou feliz? Né? Am I happy? É só a gente inverter. Inverteu, fez a pergunta. Muito simples. Agora, o próximo. You are. You are. You are quer dizer você é, você está. You aren't. You aren't. Você não é ou você não está. Are you? Are you? Então, a mesma coisa, né? O are you a gente inverteu, fez a pergunta. Você é? Você está? Né? Tipo, você está doente? Doente é sick. Are you sick? Né? No, Uhum. I'm not.
Ela é muito fácil de fazer perguntas, negar, fazer afirmativas com esse verbo. Próximo, do. Do. O do é um verbo auxiliar, né? Então, em inglês, o inglês é bem diferente da nossa língua, né, do português. Porque no português é uma língua que vem do latim. Então, todas as línguas que vêm do latim, né, português, espanhol, francês, elas são um pouquinho mais complexas na hora da gente conjugar um verbo, né? Por exemplo, se eu quiser falar assim, eu ando, eu andei no passado, eu andava, eu andarei, né? Nós andamos. Para conjugar o verbo andar, por exemplo, a gente tem que conjugar pessoa por pessoa. Eu ando, ele anda, nós andamos, né? Pessoa por pessoa. Né? Agora, em inglês, não precisa disso. Né? É onde entram os verbos auxiliares. Como o próprio nome diz, ele só serve para nos auxiliar qual é o tempo da frase. Então, quando você vê o do, né, como verbo auxiliar, ele representa que a frase está no presente, e não no passado e nem no futuro, nem condicional. Então, ele representa exatamente isso. Ele não tem um significado. O único significado que ele mostra é que a frase está no presente. Para você negar, a gente usa o don't. Can you repeat? Don't. Don't. Don't ou do not. Você negou. Então, por exemplo, olha, deixa eu pegar um Word aqui. Então, recapitulando até então o que a gente viu. Verbo to be. O que quer dizer mesmo o verbo to be? Ser estar. Ser estar. Aí a gente viu o verbo to be com I am e com you are, por enquanto. Depois a gente vai ver com as outras pessoas. Eu quero falar assim, eu estou feliz. I am I am happy. happy. Você está triste. You are sad. Né? Então, agora eu quero negar essa frase. Eu não estou feliz. I'm not happy. I'm not happy. Tudo bem. Você não está triste. You? You are sad. Isso. You are not. Ou você pode contrair igual você fez, né? You aren't sad. Tanto faz. As duas formas estão corretas. Aí, para perguntar, como fica? Eu estou feliz? Am I happy? Am I happy? Outra Am I dica. happy? O I de eu sempre em letra maiúscula. Nunca minúsculo. Ok? Eu sempre maiúsculo. Você, ele, ela, nós, vocês, pode ser minúsculo, mas I sempre maiúsculo. Agora eu quero perguntar assim, você está triste? Are you... não, are you sad? Are you sad? Muito bem. Então, sempre quando a gente quiser falar alguma coisa com ser ou estar, verbo to be. Aí depois, a gente falou um pouquinho sobre o do. Né? Que o do é um verbo auxiliar, que ele não tem um significado, ele só mostra para a gente que a frase está no presente. Né? Ou seja, eu quero falar assim, eu assisto TV. Você sabe qual que é o verbo assistir? Watch? Isso, watch. To watch. Né? Então, I watch TV. Muito bem. Então, na frase afirmativa, no presente, fica exatamente como a gente está falando. Não tem do, não tem nada. I watch TV. Eu assisto TV. Agora eu quero negar essa frase. Né? Como ficaria? And not watch TV. I don't Ah, watch TV. Muito bem. Esse seu erro foi legal. Então, sempre quando a gente vai negar, I don't watch TV. Aquele negócio lá. I don't watch TV. Sempre quando a gente for negar uma frase no presente, a gente vai utilizar o
don't. Uhum. Agora eu quero perguntar, eu assisto TV? Do I watch TV? Entendi. E daí quando é uma pergunta, a gente começa com o do e o restante da frase. Do I watch TV? Essa estrutura aqui, a gente utiliza para todos os verbos, menos o verbo to be. Pensa assim, o verbo to be, ele funciona sozinho, dessa forma. Agora, quando você utiliza qualquer outro verbo, assistir, trabalhar, estudar, andar, correr, dormir, comer, beber, sempre vai ser a estrutura de baixo. Né? Então, por exemplo, a gente também com you, né? Quero falar assim, você trabalha em um hospital. O verbo You, isso, pode falar. you work Work, muito bem. O verbo trabalhar é work, to work. You work in hospital. in a In, hospital. in, You work in a hospital. Escreve exatamente igual ao hospital, mas a pronúncia é hospital. Agora eu quero negar. Você não trabalha em um hospital. you don't You work don't work in a hospital. in a hospital. Tudo bem. Agora eu quero perguntar. Você trabalha em um hospital? Do you work in a hospital? Do you work in a hospital? Muito bem. Então, segue essa estrutura. Voltando lá para a nossa apostila, vamos continuar lendo ali. Where. Where? Where quer dizer onde. What. What? What tem 3 significados. Pode ser o que, pode ser que, ou pode ser qual. As-a. F-A. As-a quer dizer como um. E as-an F-N. também pode ser como um, como uma. Né? Então, por exemplo, assim, ó. Eu quero perguntar, onde você trabalha? Sempre quando a gente perguntar, na nossa pergunta, tiver palavras assim, olha. What? Where? When? Why? Ou seja, palavrinhas de pergunta mesmo. A gente chama de question words, né? Que começa com WH, né? Sim. A estrutura da pergunta que a gente viu aqui do do muda um pouquinho. Né? Então, por exemplo, onde você trabalha? Então, onde é where. Where. Deixa eu botar aqui. Where. Aí, depois dessa palavra, aí sim segue a estrutura normal. Where do you work? Where do you work? Ou seja, até então a gente tinha visto só assim. Do you work? Você trabalha? Agora, quando a gente vê uma dessas palavras, why, when, where and what, começa por elas a pergunta, aí depois segue a estrutura. Ok? Ok. Aí na nossa apostila a gente viu as a, como um, como uma, antes de consoante. As an, como um, como uma, antes de vogal. Agora a gente vai entender um pouquinho melhor o que é isso. Então, por exemplo, alguém pergunta para você, Where do you work? Como você vai responder? I am working. Não, não, calma. Calma. Eu trabalho no hospital. Onde eu trabalho, né? Isso. I am working in a Não? hospital. Pensa assim. No? I am. Quer dizer, eu sou, eu estou. Você não está falando eu sou, eu estou. Você vai falar assim, eu trabalho em um... I work. Como?
I work Isso mesmo. I work in a hospital. in a hospital. Porém, a gente quer utilizar o SA, SN. Né? Então, vamos pensar assim. Você, por exemplo, é um enfermeiro. Né? Então, I work in a hospital as a nurse. Agora, se eu fosse responder essa pergunta, eu falaria assim: I work in a school as an English teacher. Sempre idiomas também vêm com letra maiúscula. English, Portuguese, Italian, French. Okay? Então, ó, eu trabalho em um hospital, a gente já tinha visto. Né? Uhum. Eu trabalho em uma escola. Agora vai entrar onde a gente quer realmente ver. SA, SN. Então lembra que lá na primeira aula eu disse que o inglês é uma língua muito sonora, né? Que quando Uhum. não soar como se fosse uma música, possivelmente tem algum erro. Lembra? Uhum. Então por isso que segue essa regra, né? Então, as a nurse, as an English teacher, essas duas palavras, as a e as an, quer dizer a mesma coisa. Elas só mudam porque para soar assim melhor na hora de pronunciar. Então, as a gente utiliza antes de consoantes e o as an antes de vogais. Então, quando você vai falar assim, as an English, parece uma palavra só. Gruda o an com esse e e vira uma coisa só. I work in a school as an English teacher. Só por isso. As duas querem dizer como um, como uma. A única diferença é essa. Uma a gente usa antes de consoante e a outra antes de vogal. Entendi. Ok? Ok. Tudo bem. Voltando aqui para a apostila. Part-time, Part-time. meio período. Full-time, Full-time. período integral. Teacher, Teacher. Teacher. isso. O som do T é T, T, T. T. Tá? Esse som de é CH, tipo de church, de igreja. Chicken, frango. CH, chicken, church. Né? Agora, teacher é um som de T, bem suave. Teacher, não teacher, ok? Né? É um Teacher. erro bem comum esse. Ok. Então, teacher pode ser professor ou professora. Nurse, Nurse. enfermeiro ou enfermeira. In a, in an. In A. In N. Isso. In a e in an, os dois têm o mesmo significado. Em um, em uma. Né? Quando a gente utiliza o a, que é antes de consoante, e o an é antes de vogal. Pelo mesmo motivo que a gente viu no de cima do SA, SN. Só para dar mais sonoridade, né? E juntar as duas palavras transformando numa só. Por isso que às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu aprendo inglês, estou estudando muitos anos, mas quando eu ouço, parece que eles juntam tudo, é muito difícil de entender. Justamente é por esse motivo, porque eles grudam uma frase, uma palavra com a outra, né? Então o ouvido tem que estar bem afinado ali para você discernir essa separação das palavras, né? Próximo, school, School. escola, hospital, Hospital. hospital, company, Company. empresa, here, Here. aqui, there, There. lá. Very good. Now I can hear you reading only in English. Só você em inglês. To be. I am. I'm not. And I. You are. You aren't. Are you? Do. Don't. Where. What. S. A. F. N. Part-time. Full-time. Teacher. Nurse.
Eu não sei qual engenheiro Acho que eu pulei essa estudou. parte. Engineer. Engineer Yes. in in an school, hospital, company, here, there. Ok. Só teve uma palavrinha errada. As É, palavras elas precisam soar bem certinhas, porque às vezes, se a gente não pronuncia bem certinha, vira uma outra palavra. Então a palavra aqui é here. here, no Here. hair. Isso, hair é cabelo. É. Uma outra palavra, tá? Então a gente viu her na aula anterior, que é dela, her, bem forte, her. Her, Here, aqui, e hair, cabelo. Então é here. bem parecido, né? Mas a pronúncia tem que ser bem certinha. Uhum. Agora a gente vai ver alguns exemplos. Olha, what do you do? Pode ler para mim? What do you do? What do you do? Então esse primeiro do, ele quer dizer que é um auxiliar, né? Ele mostra para a gente que ele é um auxiliar e que a frase está em que tempo? Presente, passado ou futuro? Presente. Presente. Então esse primeiro do ele funciona como auxiliar, só para mostrar que a frase está no presente e que é uma pergunta. Agora o segundo, ele funciona como verbo. O verbo to do é o verbo fazer, tá? Ah, mas como que eu vou saber? Né? É que o primeiro do, o verbo auxiliar, ele sempre vem antes de um pronome, né? Eu, você, ele, ela, nós, né? Então, sempre que vier o do, né, antes do pronome, quer dizer que é o auxiliar. Agora, depois, se aparecer algum do, é que é o verbo. O verbo to do é o verbo fazer. Então, what do you do? O que você faz? Agora a resposta. I work in a school as a teacher. Pode ler. I work in a school as a teacher. Isso. Eu trabalho em uma escola como um professor. What do you do? What do you do? I am a student. I am a student. Eu sou um aluno. I am a nurse. I am a nurse. Eu sou um enfermeiro, uma enfermeira. I work in a hospital. I work in a hospital. Eu trabalho em um hospital. Where do you work? Where do you work? Onde você trabalha? Né? Então, olha lá. Ele começa com where, começa pelo where, depois segue a estrutura normal. Where do you work? I work part-time in a company. I work part-time in a company. Eu trabalho meio período em uma empresa. Are you a student? Are you a student? Você é um aluno? No, I'm not. I am an engineer. No, I'm not. I am an engineer. Não, eu não sou. Eu sou um engenheiro ou uma engenheira. Do you work here? Do you work here? Você trabalha aqui? No, I work there. No, I work there. Não, eu trabalho ali ou lá, né? Are you a nurse? Are you a nurse? Você é uma enfermeira ou um enfermeiro? Yes, I am. I work full-time in a hospital. Yes, I am. I work full-time in a hospital. Sim, eu sou. Eu trabalho período integral em um hospital. Where do you work? Where do you work? Onde você trabalha? I work in a company. I work in a company. Eu trabalho em uma empresa. Are you a teacher? Are you a teacher? Teacher. Você, Eu consegui uma teacher. você é um professor ou você é uma professora? No, I am a student. No, I am a student. Não, eu sou um aluno, uma aluna. Né? Do you work? Do you work? Você trabalha? No, I don't. I am a student. No, I don't. I am a student. Não, eu não trabalho, eu sou um aluno. Né? Então, olha, na última que bacana. Do you work? Você trabalha? Da pessoa respondeu, no, I don't. Ela não precisou falar assim, no, I don't work. Não precisou. Então, tipo assim, quando a pessoa perguntar para você, do you work? Você pode responder só yes, I do ou no, I don't. Se você responder yes, I do,
vai soar como sim. No, I don't. Não. Como o do, né, esse do inicial, ele funciona como um auxiliar, além dele mostrar para a gente que a frase está no presente, ele também substitui o verbo principal da pergunta. Então, do you work? Você trabalha? Qual que é o verbo principal? Trabalhar, né? Uhum. Então, se eu responder yes, I do, eu estou respondendo sim, eu trabalho. Porque além dele me mostrar que a frase está no presente, ele também substitui o verbo principal. Ou no, I don't. Não, eu não trabalho. Né? Não precisa falar no, I don't work. Geralmente um americano, como eles são muito diretos, né? Eles vão falar assim, yes, I do. No, I don't. Só isso. Ok. Vamos lá. Agora a gente vai relembrar. Agora, sem olhar para a apostila, vamos tentar passar essas frases para o inglês. Deixa eu só desmarcar isso aqui. E quero falar assim. Eu sou, eu estou. To be. Isso. Ah, não, desculpa. I am. Isso. O verbo to be é o verbo ser e É, estar, né? Porém, é. na frase, por enquanto, ele não vai aparecer como to be. Mais para frente, ele vai aparecer como be. Mas, por Sim. enquanto, ele vai aparecer já conjugado. Como am, is ou are. Né? Então, eu sou, eu estou, I am. I am. Tudo bem. Eu não sou, eu não estou, I'm not. I'm not. E para perguntar, eu sou, eu estou, Am I? am I? Isso. Dá para ver bem? Dá. Ok. Agora eu quero afirmar. Você é, você está. You are. You are. Agora eu estou negando. Você não é, você não está. You aren't. You aren't. Muito bem. Você já tinha esse conhecimento, né, do aren't, mas se eu não Sim. estivesse contraindo, como eu falaria? You are not. You are not. Muito bem. As duas formas estão corretas. Agora eu quero perguntar. Você é, você está? Are you? Are you? Muito bem. Very good. Agora eu quero falar assim. Onde? Como que eu falo essa palavra? Onde? Where? Where? Agora eu quero perguntar, onde você trabalha? O verbo trabalhar, to work. Where do you work? Where do you work? Where do you work? Bem, sempre quando eu falo assim, o verbo trabalhar é o verbo to work. Ou seja, to work é trabalhar. Tirou o to, já conjugou. I work, eu trabalho. You work, você trabalha. Né? Então, os verbos, quando eles não estão conjugados, eles sempre vêm acompanhados do to. Por isso que é to be, né? Ser, estar. To work, trabalhar. Então, eu não posso falar assim, I to work, eu trabalhar. Né? Eu tenho que tirar ele. Não fica falando que nem índio. Como que a gente fala o que ou qual? What? What. Lembrando que o what, quando você não entende, se você quiser perguntar que, né, ou o que, Sorry. né, não pode. Na verdade, você até pode, mas vai soar bem mal educado. Como você faz para perguntar mesmo? Sorry. Sorry, exatamente. Se sorry, ele soa muito mais educado. A pessoa já vai entender que você não entendeu. Agora eu quero falar assim, o que você faz? What do you do? Isso. What do you do? Então, esse primeiro do é o auxiliar que mostra que a frase está no presente e que é uma pergunta. E esse aqui é o verbo to do, que é o verbo fazer. Como que eu vou saber? O verbo vem sempre depois de um pronome pessoal
Eu, você, ele, ela, nós, vocês, eles e elas, sempre vem depois o verbo. E antes dos pronomes, tem os auxiliares. Né? Como o inglês é uma língua que não vem do latim, né? Então a gente não tem que conjugar verbo, pronome verbo por verbo, né? Em cada pronome, né? A gente utiliza os auxiliares. Então, o auxiliar do presente, do. O auxiliar do passado, did. O auxiliar do futuro, will. Outro auxiliar do futuro, going to. Então, para cada tempo, né, a gente tem um auxiliar e não precisa conjugar verbo. Então, isso daí facilita muito o processo. Por isso que o inglês é considerado uma das línguas mais fáceis, né, de aprender. No começo é um pouquinho difícil, mas depois você pega o jeito, fica fácil. Comum, Uhum. como uma. And I, não lembro. A É, e as in, SM. O as a gente utiliza antes do que mesmo? da consoante. Isso. Tudo bem. E o as in antes da vogal. Isso. Porque sempre quando termina a palavra numa consoante, logo em seguida vem uma vogal, gruda, né, junta. Né? Uhum. As an English teacher. Né? Meio período. Como a gente fala meio período? Part-time. Part-time. Eu trabalho meio período. I work part-time. I work part-time. Opa, part-time. Muito bem. Período integral. Full-time. Full-time. Eu trabalho período integral em uma escola ou em um hospital. Sempre quando tiver frases longas, né, a gente não precisa se assustar, a gente vai aos pouquinhos, parte por parte, né? Primeiro, eu trabalho. I work. I work. Tudo bem. Período integral. Full-time. Full time. Em um. É, Agora é aquela forma que você estava falando. in a A, né? a, in E a hospital. é do mesmo jeito, só que a pronúncia é diferente, né? É, Hospital. hospital. Isso. Agora, se você quisesse falar assim, eu trabalho período integral em uma escola, como ficaria? I work full-time in a school. Se fosse uma escola de inglês. I work full-time in an English school. Muito bem. English School. Lembrando que sempre idiomas tem sempre com letra maiúscula. English, né? School. Bem, então sempre que tiver uma frase longa, às vezes o aluno assusta, mas não precisa. Porque uma frase longa nada mais é que vários trechos de frases curtas. Né? Então, se você vê dessa forma, você não se assusta. Então, ó, eu trabalho é uma frase curta. Período integral é uma frase curta. Em um hospital é uma frase curta. Ou seja, essa frase longa é composta de 3 pedaços de frases curtas. Então, quando você vê uma frase longa, não precisa desesperar. É só você quebrar ela e ir por partes. E sempre dá certo. Agora eu quero falar assim, professor ou professora. Teacher. Teacher. Tanto para o masculino quanto para o feminino. Eu sou um professor. Né? Verbo to be. I am a teacher. I am a teacher. Teacher. Agora eu quero falar um pouquinho mais. Eu sou um professor em uma escola. I am a teacher in
High school. School. Bem, a gente diz enfermeiro ou enfermeira. Nurse. Nurse. Eu trabalho como um enfermeiro. I work a nurse. As a nurse. A nurse. Comum sempre vai ser as a or as am. Né? Agora eu quero falar assim, eu não sou um enfermeiro. Verbo to be. Eu não sou. I'm not I'm not a nurse. a nurse. Very good. Agora eu quero dizer assim, engenheiro. Engineer. Engineer. Deixa eu ver se escrevi certo. Ah, deixa eu dar uma outra dica para você. Sempre que você for procurar uma palavra, não entendi, eu não sei traduzir essa palavra, eu quero escrever essa frase, eu não sei como é essa palavra em inglês. Ao invés de você usar o Google Tradutor, né, utiliza o Lingui. Lingui é gratuito, é um site, ou você também pode instalar no seu celular um aplicativo que você baixa, e daí você tem vários idiomas aqui, olha. Eu deixei programado no inglês, português, inglês, porque eu mais utilizo. Né? Então, por exemplo, eu quero falar engenheiro. 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 Eu vou entrar aqui. Engenheiro. Eu quero ouvir como se pronuncia engenheiro. Ó, engenheiro, N quer dizer noun, substantivo. É isso que eu quero. Ó. Engineer. Daí vai ter no inglês americano, engineer, e no inglês britânico. Engineer. Engineer. Né? Indiferente. Então você acaba ouvindo os dois sotaques diferentes. Ah, mas será que é esse engenheiro que eu quero utilizar? Aí embaixo vai ter outros tipos de engenheiro, né? Tipo engenheiro agrônomo, né? Tem aqui, engenheiro eletricista, engenheiro de produção, né? Vão ter outras formas de engenheiro. Ah, beleza, agora eu queria ver, não sei ainda se é esse tipo de engenheiro que eu quero. Aí, se você não chegou ainda nessa conclusão, na sua pesquisa, embaixo vão ter várias frases contextualizadas com a palavra engenheiro. Aí você olha lá, ó, o engenheiro químico, cearense, são trechos que ele pega na internet, né, e traduz alguns termos que você está pesquisando. Então é muito legal. Porque além de você ver várias variações da palavra que você quer, você ouve nos dois sotaques, e ainda se você não entendeu, tem todo o contexto embaixo. É muito melhor que utilizar o Google Tradutor. Uhum. Voltando. Sim. Eu nem vi se eu escrevi o engenheiro certo. Voltando lá. Engenheiro. Isso. Acho que tá certo. Eu trabalho como engenheiro. I work I work in, né? as Engineer. Não lembro mais. engineer. Deixa eu fazer um teste com você. Quando eu coloco o som aqui, você ouve, olha. Engineer. Ouço. Ouve? Muito bem. É porque no Skype o aluno não ouve. Ah, tá. Agora eu quero perguntar assim, você é um engenheiro? Do you engineer? Deixa eu só um minuto aqui. Então, você é o verbo to be, né? É ser e estar. Ah, é. Verdade. Are you a engineer? An Viu? engineer. An engineer. Are you an engineer? Pode repetir. Are you an engineer? Tudo bem. Então você viu que, tipo, a gente viu verbo to be, depois já viu do. Tudo isso mistura tudo. Então por isso que no curso básico a gente vê muita coisa de gramática. Numa fala, né? Eu vou contar sobre o meu final de semana. Ou, então, no meu último final de semana,
Eu fui para a praia, né? Aí eu acho que é muito legal ir para a praia, mas o meu próximo, nós iremos para tal lugar. Ou seja, numa conversa pequena, curta, a gente utiliza todas as, né? Quase muita coisa de gramática. Uhum. Eu acho, eu fui, nós iremos, né? Então, se o aluno não tem essa preparação, ele não consegue se comunicar mesmo, né? Então, vai ter muita coisa. Agora eu quero falar Uhum. assim, em um, em uma, Esse eu não me lembro. em a, Em M ou em N? am. Eu trabalho, aqui, esse negócio aqui, nossa, que cabeça. Já muda, olha, eu É. mudo para inglês e volta para português. É, acho que cada vez que abre, né? Toda vez. Tudo bem. Eu trabalho em uma É. escola como um professor. I work in a school. Não, Tá certo. certo? School. É, como professor, não lembro. O teacher eu lembro, eu lembro como um Yes. I Teacher. teacher. Então, as duas partes que geralmente os alunos esquecem nessas duas primeiras aulas são essas. In a e in an, e sa e sn. Né? Em uma, como uma. Normal. Quero falar Ok. assim, escola, School. school. Eu trabalho em uma escola. I work in a school. I work in school. Hospital, Hospital. hospital. Perfeito. Agora uma pergunta. Você trabalha em um hospital? É, aí eu posso usar o verbo to be, não preciso do, né? Então, pensa sempre assim, olha. Você trabalha em um hospital? Qual que é o verbo dessa pergunta? Eu trabalhar. Verbo trabalhar. Então, se é o verbo trabalhar, você já elimina o verbo to be. O to be é ser, estar. Então, você só Hum, vai utilizar o verbo to be quando aí você eu. for falar ser ou estar. Trabalhar, Do you, andar, assistir, correr, comer, beber, não tem to be. Então, você trabalha? do you work Muito bem. Do you work in a hospital? in a hospital? É sempre por eliminação. Dá uma analisadinha antes, você já mata. Tipo nessa frase, tem ser, tem estar? Não. Perguntando, você trabalha, né? Então é work. Então, do. Por enquanto a gente só viu do. Empresa, Company. company. Eu não trabalho em uma empresa. A gente só está vendo o verbo trabalhar. Eu não trabalho em uma Uhum. empresa. I don't work in a company. I don't work in a company. In Eu quero falar assim, aqui. here. Isso. Here. Como que eu falo dela? Hair. Her. Não, hair é cabelo. Her. Isso. E cabelo? Agora é hair. Então, cabelo hair, Hair. dela her, e aqui here. Isso. Você trabalha aqui? Do you here? Do you work here? Do you work here? É verdade. Isso. Como a gente fala lá? There. Yes. There. Eu não trabalho lá. I'm not No. work there. No. I don't Isso. work there. I don't work there. Tudo bem. Perguntas. Por enquanto, acho que não tem. Na verdade, no começo, a gente não lembra, às vezes, do in a e in an.
as a, as am. Não lembra quando vai usar o do, quando vai usar o verbo to be. Mas depois, eu sempre aconselho os alunos, assistam novamente, né, a aula, antes de, se tiver um tempinho, assistam novamente antes de fazer o exercício de casa, depois faz o exercício de casa, né, e aos poucos vai internalizando todas as informações aí. É, como eu falei, eu acho que eu vou errar mais vezes, é lógico, né? Mas é uma coisa que vai fixando, né? Sim, é normal. No começo a gente erra mesmo, né? Tipo, igual quando a gente vai aprender a andar de bicicleta. A gente não senta na bicicleta e já vai andando, né? A gente cai, normal, né? Mas é melhor errar aqui do que errar na vida real, né? Tipo, numa situação de trabalho, ou numa Sim. viagem, né? Quando você está lidando com um nativo, ou é o seu trabalho em jogo, ou numa situação de risco, né? Numa viagem, por exemplo, você ficou doente, e aí, né? Preciso ir na farmácia, e agora? Eu não sei falar nada, né? Tipo, as pessoas, geralmente, dependendo do lugar que você for, às vezes as pessoas são um pouco intolerantes, né? Então, tipo assim, se você não fala, depende da pessoa, não vai estar muito se importando em te ajudar, né? É melhor errar aqui com o professor, num curso, né? Com pessoas que estão aprendendo, do que errar na vida real, porque lá não tem jeito. Ou Uhum. acerta ou chora. É. Agora a gente vai ver outras profissões. Olha, writer. Writer. Isso. Lembra que o T entre vogais vira um R. Writer. Uhum. Writer. Isso. Escritor. É lógico, se você lesse writer, também está correto. Seria mais voltado para o inglês britânico. Writer e writer, inglês americano. Professor. Professor. Professor seria um professor de faculdade. Né? Fly attendant. Flight attendant. Comissária de voo, aeromoça. Ou pode ser masculino também, comissário, né? Uhum. Architect, Architect. arquiteto. Manager, Manager. gerente. Electrician, Electrician. eletricista. Mechanic, Mechanic. mecânico. Secretary, Secretary. secretária. Computer programmer, Computer programmer. programador de computadores. Graphic designer, Graphic designer. designer gráfico. Driver, Driver. motorista. Gardener, Gardener. jardineiro. Pilot, Pilot. piloto. Muito bem. Agora é só você em inglês. Writer. Professor. Flight attendant. Architect. Manager. Elect. Não lembro. Electrician, Electrician. Mechanic. Secretary. Computer programmer. Graphic designer. Driver. Gardener. Pilot. isso. Uma dica. Sempre em inglês, quando a gente está falando de algum verbo, por exemplo, o verbo, como que é o verbo dirigir? Drive. To drive, né? Então, quando o verbo termina com er, é a pessoa que está executando a ação. Então, to drive, dirigir. Driver é o motorista. O verbo to play, que é o verbo brincar, tocar ou jogar. Então, player, jogador. Então, esse final ER mostra que é a pessoa que está executando a ação. Né? Tipo, o verbo to manage quer dizer administrar, né? Gerir, administrar. Manager seria a pessoa que administra, né? O gerente. Então tem alguns macetezinhos assim, tipo garden, né? Garden, jardim, né? Gardener, jardineiro. Né? Assim vai. Isso funciona em alguns casos. Então, como que é escritor mesmo? Writer. Writer.
Verbo to. Writer. To write é o verbo escrever. Da pessoa que escreve, é o escritor. Writer. Né? Professor de faculdade. Professor. 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 Lembra do Professor do X-Men? Né? Yeah. Como que ele era o nome dele mesmo? Era Professor Xavier. Xavier. Isso. Comissário de voo era o moço? Fly. Não lembro. Isso mesmo. Fly attendant. Attendant. A tônica está no T, né? Attendant. Né? Arquiteto? Architect. Não. Architect. Isso mesmo. Gerente? Manager. Manager. Eletricista? Electricity. Electrician. Electrician. Mecânico? Não lembro também. Mechanic. 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 Secretária? Secretary. Secretary. Programador de computadores? Computer. Não. Certinho. Computer program. Não lembro. É isso mesmo. Computer programmer. É. Computer programmer. Designer gráfico. Graphic designer. Graphic designer. Motorista. Driver. Driver. Jardineiro. Gardener. Gardener. Piloto. Pilot. Pilot. Muito bem. Agora, eu vou fazer umas perguntinhas para você. E você vai responder. Are you a writer? No, I'm not. Okay. Do you work as a professor? No, I don't. Não, I don't, né? Não tem muito. É correto. Ou no, I don't work, tanto faz. Do you work? Do you work as an architect in a company? No, I don't. Okay. Are you a manager? No, I don't também. Okay. Do you work as an electrician in a company? No, I work in a hospital. In a hospital? Okay. Are you a mechanic? No, I don't. Are you a mechanic? Se eu sou mecânico. Yes. No, I don't. Não, eu não sou. Não. Tá. No, I not. Isso. Então, sempre quando a pergunta for feita com o verbo to be, você responde também com o verbo to be. Are you a mechanic? Yes, I am. No, I'm not. Do you work as a mechanic? Yes, I do. No, I don't. Do you work as a driver? No, I don't. Okay. Agora eu queria que você fizesse o mesmo que eu fiz com você, perguntando para mim. Pode perguntar com o verbo to be ou com o do, você decide. Eu vou responder. Do you work a gardener? Do you work as a gardener? As a gardener. Como né? Jardineiro? No, I don't. Do you work a professor? Do you work as a professor? Né? Well, I work as a teacher because I don't work in a college. Eu trabalho como professor, mas a teacher, né? Because I don't work in a college. Eu não trabalho em uma faculdade. Okay. Do you, no. Are you a driver? Are you a driver? No, I'm not. Mais uma. Are you a manager? Are you a manager?
No, I'm not. I'm a teacher. I am an English teacher. Very good. Congratulations. But before we finish, I'd like to know if you have any questions. Antes da gente terminar, eu queria saber se você tem perguntas, dúvidas dessa aula. Não, eu vou precisar guardar algumas palavras que eu não me lembrava ou não sabia, né? Mas eu acho que vai fixar assim. Acho que quando estiver fazendo os exercícios vai surgir dúvidas, mas aí eu tiro com você na próxima aula. Isso, beleza, então. Então vamos dar só uma olhadinha na lição de casa, para não ficar com dúvida. Aí quando você for rever a aula, nesses momentos que eu tiver, que eu abrir o Word, que eu estiver fazendo as frases com você, você pode ir pausando se tiver dúvidas, tá? Sim. Na lição de casa, é bem parecida com a aula também. A finalidade é mais relembrar e treinar a escrita, né? Ó, você vai traduzir as frases para o inglês, vai passar as palavras para o inglês, aí o Uhum. processo de correção é igual eu tinha explicado, né? Você vai olhar, Ó, se você entendeu porque você errou, ah, é isso mesmo, tá? Eu lembro que eu tinha dito e tal. Aí você apaga e coloca o correto ali da resposta. Se não entendeu, anota do lado, depois você vai me perguntar. Ok? tá ótimo. Very good. Então, hoje a aula foi um pouquinho mais curta, porque a primeira aula, né, não tem tanto conteúdo assim. Também, né? A partir da próxima semana já começa a entrar bastante conteúdo. Ok, Ok? ok. Então, so see you. Good night. See you. Bye bye. Have a nice weekend. Have a nice weekend. Too. Tudo bem. Ok, thank you. Bye bye. Bye bye.